O amanhecer se arrastava devagar sobre o sertão, pintando o horizonte com tons de cobre e cinza. A luz, ainda tímida, cortava a névoa baixa, que dormia sobre o chão rachado. O vento soprava como quem recitava lembranças antigas, balançando os galhos secos das aroeiras e levantando a poeira fina que dançava sobre o curral. Ali, o tempo não corria. Ele se arrastava, lento, pesado, como se tivesse esquecido de seguir em frente. Miguel Duarte acordava sempre antes do sol, não por obrigação, mas por costume. Havia anos que não precisava de despertador. O corpo já sabia o ritmo da terra, o compasso do vento, o som distante do gado se movendo no breu. Vestia a mesma camisa de algodão desbotada, o chapéu de aba gasta e as botas endurecidas pela poeira. Pegava o balde de ração e caminhava até o pasto. Os passos firmes, o olhar baixo, como se cada dia fosse uma repetição exata do anterior. O rancho, velho e silencioso, era mais que um lar. Era o túmulo das vozes que um dia ecoaram ali. Nos cantos, ainda havia marcas pequenas. Um brinquedo esquecido, uma cadeira menor que a mesa, uma fotografia coberta de pó. Tudo o que restava de um tempo em que o riso morava nas paredes. Desde o acidente, Miguel aprendera a sobreviver sem som, e o silêncio, antes incômodo, tornara-se seu único companheiro fiel. Enquanto despejava o milho no coxo, o som seco dos grãos caindo se misturava ao mugido das vacas. Era uma rotina mecânica, quase ritualística. Cada resto, medido, cada respiração contida. O sol, já rompendo o horizonte, espalhava um brilho avermelhado sobre as cercas de madeira, iluminando o suor que nascia na nuca de Miguel. Ele parou por um instante, ajeitou o chapéu e deixou o olhar se perder no campo aberto. Foi então que sentiu, não um som menos, mas uma presença. Algo diferente no ar, uma perturbação quase imperceptível, como o aviso silencioso que antecede uma tempestade. Miguel franziu o senho. O vento trazia um cheiro estranho, não de terra molhada ou de bicho, mas de gente. Gente de fora. O tipo de presença que o sertão percebia antes mesmo de enxergar. Ele largou o balde no chão e caminhou devagar até a cerca leste, onde o terreno se alongava até a linha distante das serras. À medida que se aproximava, a silhueta se tornava nítida. Uma figura feminina, parada junto ao arame, imóvel, envolta num xale cinzento que o vento tentava arrancar dos ombros. Ela não parecia perdida, porém exausta. O tipo de cansaço que vem de dentro, que se acumula nas veias e no olhar. Ei, disse ele, a voz rouca, grave, quebrando o silêncio como uma pedra lançada na água. Tá fazendo o que aí? A mulher levantou os olhos devagar. Eram olhos fundos, cercados de olheiras, mas firmes. Respondeu num fio de voz. Só preciso descansar um pouco. Um lugar para passar a noite. Depois eu vou embora. Miguel não respondeu de imediato. Ficou observando. O rosto dela estava coberto por poeira. As mãos tremiam levemente. O vestido, gasto e rasgado na barra, denunciava dias de caminhada. Mas o que mais chamou a atenção dele não foi a roupa, nem o olhar cansado, foi o que ela segurava junto ao peito. Um embrulho pequeno, envolto em tecido escuro, apertado contra o corpo, como se fosse parte dele. Isso aí é o quê? Perguntou, apontando com um queixo. Coisa minha menos, respondeu rápido, quase indefesa. Só coisa minha. Miguel manteve o olhar, aprendera a desconfiar do inesperado. No sertão, gente não aparecia do nada, e quando aparecia, trazia junto um pedaço de problema. Mas havia algo nela que o fez hesitar. Talvez o tremor das mãos, ou o modo como a voz falhava quando pedia abrigo. Por um momento, ele pensou em mandá-la embora. Era o
que faria qualquer outro dia. Evitava a encrenca, evitava lembranças, mas o ar parecia diferente naquela manhã, menos mais pesado, mais vivo, como se o silêncio de repente pedisse uma pausa. Ele respirou fundo, tirou o chapéu e coçou a nuca. Tem água e comida lá dentro. Pode ficar uma noite. Amanhã decide para onde vai. O alívio dela foi tão visível que quase o incomodou. Os ombros afrouxaram, o olhar vacilou e ela sentiu sem dizer nada. Seguiu atrás dele, os passos leves, medrosos, como quem teme quebrar alguma regra invisível. Ao cruzar a porta do rancho, Miguel percebeu o quanto a casa parecia grande demais. O sans mudoram, o ranger das tábuas, o farfalhar das cortinas, o eco dos próprios passos, coisas que ele não ouvia há anos. Ela se sentou perto da janela, ainda segurando o embrulho. Ele colocou um prato sobre a mesa, empurrou em silêncio. Come. Ela o fitou, por um instante, desconfiada, antes de aceitar. Enquanto ela comia devagar, ele observava de canto. As mãos dela eram pequenas, feridas nos dedos. Não parecia alguém acostumada à vida do campo. Havia algo quebrado nela menos, e de alguma forma, aquilo o inquietava. O dia foi passando. Miguel voltou ao trabalho, consertou a cerca, verificou o poço, mas o pensamento voltava sempre àquela mulher quieta, dentro da casa. Quem era? Do que fugia? E por que o destino, ou acaso menos, a teria jogado justamente ali, em suas terras esquecidas? Quando o sol começou a cair, tingindo o céu de laranja e violeta, ele voltou para dentro. A casa cheirava a sabão. Ela havia lavado o chão. A lamparina brilhava mais forte do que de costume. Miguel encostou o chapéu na parede e ficou parado um instante, apenas ouvindo. Havia a vida ali de novo, uma respiração que não era sua. Naquela noite, ele deitou, mas o sono não veio fácil. Ouvia o vento, o estalar da madeira, e distante, o som quase inaudível de alguém chorando baixinho. Fechou os olhos, e no silêncio espesso do sertão, pensou no que há muito evitava pensar. Talvez o destino tivesse lhe trazido mais do que um fardo, talvez fosse um lembrete. Porque, no fundo ele sabia, homens como Miguel não pedem companhia, mas às vezes o silêncio pede por eles. Nos dias que se seguiram, Clara quase não falou. Trabalhava como se cada gesto fosse uma forma de pagar pela própria presença. Antes mesmo de o sol nascer, já estava do pei, varrendo o chão, lavando as panelas, cuidando das galinhas. Suas mãos finas e feridas se moviam rápidas, precisas menos como quem aprendeu a obedecer antes de pensar. Miguel observava em silêncio. Tentou, nas primeiras manhãs, dizer que não precisava fazer tanto, mas ela apenas balançou a cabeça e continuou, os olhos baixos. A casa começou a mudar. O pó sumiu das janelas. As cortinas voltaram a respirar com o vento. O cheiro de café quente passou a preencher o ar das manhãs. E ainda assim, havia algo triste em cada canto. Como se o próprio ar carregasse lembranças pesadas demais. Miguel notava o jeito como ela se esquivava do olhar dele. Sempre ligeira, sempre distante, como um passarinho arisco, que teme qualquer movimento brusco. À noite, quando o rancho mergulhava em silêncio, Miguel ouvia os soluços, baixos, quase sufocados, vindos do quarto de hóspedes. No começo, ele fingiu não escutar, apertava o travesseiro contra o rosto. Tentava se convencer de que não era da sua conta, mas o som atravessava as paredes, cortava o sono e o deixava imóvel, olhos abertos na escuridão. Aquelas lágrimas o lembravam de outras, que já não ouvia mais, menos as de Ana, sua esposa, nos dias antes do acidente, quando a seca tomava a fazenda,
e o desespero crescia em silêncio. O tempo passava lento. Clara nunca perguntava nada sobre ele, e ele tampouco perguntava sobre ela. Era um pacto não dito. Mas às vezes, entre um trabalho e outro, algo escapava. Um olhar perdido, uma palavra solta, fragmentos de uma história que ela tentava esconder. Numa tarde de vento seco, Miguel a encontrou sentada no alpendre, os dedos trêmulos brincando com o tecido do chale. O sol batia fraco, desenhando sombras compridas sobre o chão. Ele ficou de pé, encostado na coluna, sem saber se devia falar. Clara, borecha distante, os olhos fixos em algum ponto que não existia. Tá tudo certo? Perguntou, por fim. Ela levou um tempo para responder. Eu, às vezes acho que nunca mais vou dormir em paz. Miguel não insistiu. Sentou-se num degrau, à distância de sempre, e esperou. O silêncio entre os dois era o mesmo da terra, antes da chuva, menos denso. Prenede, algo prestes a romper. Ela respirou fundo, a voz embargada. Eu fugi. Fugiu de quê? Ele perguntou, sem mudar o tom. De quem? O olhar dela se desviou. The Homem, um homem que me comprou. A palavra caiu como pedra. Miguel não respondeu, mas o maxilar dele endureceu. Clara continuou, sem olhar para ele. Minha família devia dinheiro. Disse que era a única forma de nos salvar. Eu aceitei calada. Que mais podia fazer? O vento soprou, espalhando um pouco de poeira pelo chão. Miguel manteve os olhos fixos na paisagem, o peito pesado. Sabia o que era perder o direito de escolher. Sabia o que era ver o destino ser decidido por outros. E o que tem no embrulho que se carrega? Perguntou depois de um longo silêncio. Clara hesitou. Os dedos apertaram o pano que envolvia o objeto. Um colar. A voz dela era um sussurro. The Pratt, El me do. Disse que era para eu nunca esquecer de quem eu era. Ela abriu o tecido devagar. Dentro, o colar reluziu à luz da tarde. Uma corrente grossa, fria, com um medalhão pequeno no centro. O brilho parecia cruel, como se refletisse tudo o que ela queria apagar. Miguel sentiu algo se mover dentro dele. Uma raiva antiga, sem nome, não dela, mas do tipo de mundo que transformava gente em propriedade. Guarda isso, menos murmurou, virando o rosto. Coisa ruim tem cheiro, e esse está empesteando a casa. Clara fechou o embrulho de novo. O olhar embotado. Eu devia ter jogado fora, mas é como se ele ainda me prendesse. Mesmo longe. Miguel não respondeu. A chama da lamparina, que balançava no canto, tremia como se respirasse junto com eles. O silêncio era pesado, mas não vazio. Havia algo crescendo ali. Não afeto, ainda, mas uma estranha cumplicidade feita de dores que se reconhecem. Nos dias seguintes, Miguel passou a vê-la diferente. Não como uma estranha, mas como um reflexo. Ambos viviam presos ao que já não existia menos ele. A memória dos que perdeu. Ela, a lembrança do homem que a roubou de si mesma. Uma noite, depois do jantar, ele a encontrou parada perto da janela, olhando para o nada. A lua entrava pela cortina, iluminando o contorno do rosto dela. Miguel parou à porta, encostando o ombro no batente. Tá pensando em voltar? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Não. Só não sei para onde ir. Ele assentiu. Devagar? Então fica. Clara se virou, surpresa. Os olhos dela brilharam à luz fraca da lamparina. Ele não explicou mais nada. Não era do tipo que falava muito. Apenas virou-se e foi até o fogão, onde o café ainda fervia. O som do líquido borbulhando, preenchendo o espaço entre os dois, enquanto servia 2 xícaras. O narrador, essa voz que sempre o acompanhava nos silêncios, parecia sussurrar dentro dele. Algumas feridas não precisam ser curadas.
Basta que alguém aceite carregá-las junto, até que o peso se torne suportável. Miguel deixou uma das xícaras na mesa, à frente dela, e se afastou. Clara o observou por um instante, como se tentasse entender o que aquele gesto significava. E ele, sentado de novo no canto da sala, fingindo olhar o fogo, pensou apenas que não perguntaria mais nada. Ela ficaria. E o resto? O passado, o colar, as cicatrizes, ficaria no tempo certo para ser queimado. Lá fora, os grilos cantavam. A chama da lamparina tremia, lançando sombras dançantes nas paredes. E no rancho esquecido do sertão, duas almas cansadas começaram, sem perceber, a dividir o mesmo silêncio. Os dias seguintes trouxeram um tipo de calma que Miguel não lembrava mais existir. O rancho, antes imóvel como uma fotografia antiga, começava a respirar de novo. O som das galinhas no terreiro, o ranger do portão, o murmúrio do vento entrando pelas frestas. Tudo parecia ganhar um tom mais leve. Clara, aos poucos, deixava de andar nas pontas dos pés. Começou a cantar baixinho enquanto lavava a roupa. E às vezes, quando achava que ninguém via, sorria para os bezerros recém-nascidos. Miguel via, mas fingia não ver. Ficava parado perto do curral, a sombra do chapéu escondendo o rosto, e escutava aquele riso tímido misturado ao som dos bichos. Era uma risada frágil, como o primeiro canto de um passarinho depois da seca. E aquilo, de algum modo, lhe trazia paz. À noite, os dois jantavam em silêncio. A presença dela já não pesava menos, preenchia. Ele notava o jeito como ela se sentava perto do fogo, o olhar perdido nas brasas, como quem tenta aprender a confiar de novo. Às vezes, ela o olhava de relance, e havia um brilho diferente. Um fio de coragem tentando nascer. Miguel continuava o mesmo por fora, menos duro, contido, quase inexpressivo. Mas dentro dele, algo se movia. A presença dela era um lembrete do que era estar vivo. O som da respiração de outro ser humano, o cheiro do sabão nas roupas limpas, a voz suave chamando o cachorro no terreiro. Coisas pequenas, mas que pareciam devolver sentido ao silêncio. O tempo se tornava mais ameno. O vento trazia cheiro de terra quente, e o céu parecia menos cruel. Naquela tarde, o sol se escondia devagar, tingindo o sertão de cobre. O ar estava parado, e o canto dos grilos começava cedo. Miguel estava no celeiro, limpando as ferramentas da forja, quando ouviu passos leves atrás de si. Clara trazia o mesmo embrulho de tecido que carregara desde o dia em que chegara. As mãos tremiam. Ele a olhou, calado. Preciso te mostrar uma coisa a menos, disse ela, a voz trêmula, quase um sussurro. Desenrolou o pano. O colar de prata brilhou sob a luz do entardecer. Ainda o mesmo brilho cruel, frio, arrogante. A corrente pendia como uma cobra metálica, o medalhão refletindo a claridade do fogo aceso no canto. Clara olhou para o objeto como quem encara um inimigo. Não quero mais carregar isso, disse, e sua voz partiu ao meio. Não quero mais. Miguel se aproximou devagar. O som das botas ecoou pelo chão de terra batida. Estendeu a mão, e ela entregou o colar. Por um instante, seus dedos se tocaram menos pele fria, trêmula menos, e foi como se o ar ao redor parasse. Ele olhou para o colar por alguns segundos, o metal refletindo o vermelho do fogo. Então, sem dizer mais nada, atirou nas brasas da forja. O som foi seco. O metal chiou, torcendo-se sob o calor, a prata brilhando intensa antes de começar a derreter. O cheiro de fumaça e ferrugem preencheu o ar. Clara deu um passo atrás, os olhos marejados. Miguel, mas ele apenas observava o fogo, firme, o rosto iluminado pelas chamas. Ninguém te possui. A voz saiu grave, lenta. Não há aqui. As palavras ficaram suspensas no ar, mais fortes que o próprio fogo.
Clara deixou que as lágrimas corressem. Não era choro de medo, nem de dor. Era o choro de quem solta um peso antigo, de quem se reconhece livre. Pela primeira vez, ela caiu de joelhos, os ombros sacudindo. Miguel, por instinto, se aproximou, tocou-lhe o ombro, hesitante, como quem teme quebrar algo frágil demais. Mas ela virou o rosto e o abraço súbito, verdadeiro, sem palavra alguma. Ele ficou imóvel por um instante, surpreso. Depois, lentamente, retribuiu. Os braços fortes envolvoraram-na com uma delicadeza que parecia impossível naquele homem. Não havia desejo naquele gesto, menos apenas proteção. O entendimento silencioso entre duas almas que sabiam o que era carregar cicatrizes. O fogo crepitava alto, cuspindo faíscas que dançavam no ar. A prata derretia, perdendo a forma, transformando-se em um pequeno lago incandescente no meio das brasas. As lágrimas de Clara caíam, cintilando à luz do fogo, confundindo-se com o suor e a fuligem. O narrador parecia sussurrar por entre o som das labaredas. Foi ali, entre o ferro e o fogo, que dois fantasmas começaram a se tornar humanos outra vez. Aquele instante, breve e eterno, quebrou o silêncio do sertão, não por barulho menos, mas por presença. Pela primeira vez em muito tempo, havia algo vivo ali que não era apenas sobrevivência. Miguel afrouxou o abraço, mas não se afastou. Passou o polegar pelo rosto dela, limpando o traço de fuligem que se misturava às lágrimas. Acabou, Clara? Murmurou. Agora acabou. Ela respirou fundo, como se precisasse convencer o próprio corpo de que era verdade. Eu achei que nunca ia conseguir. Conseguiu. Conseguiu. As brasas começaram a baixar, o brilho se tornando mais suave, como se o fogo também descansasse depois da luta. Clara olhou para as chamas e viu o colar sumir completamente, engolido pelo calor. Era como se o passado inteiro dela derretesse junto, virando cinza. Lá fora, o céu escurecia devagar. As primeiras estrelas surgiam tímidas, piscando sobre o campo. O vento entrou pelo celeiro, trazendo o cheiro fresco da noite. Clara encostou a cabeça no peito de Miguel, o coração ainda acelerado. Ele fechou os olhos, sentindo o peso dela se tornar leve. O rancho, pela primeira vez em anos, parecia um lugar vivo. Do lado do fora, os grilos cantavam em coro e o fogo, agora manso, lançava sombras que dançavam pelas paredes. E no silêncio que se seguiu, Miguel percebeu algo simples, quase óbvio, que nem todo fogo destrói. Alguns, como aquele, servem apenas para devolver o que o frio do mundo tentou levar. O vento voltou diferente naquela manhã. Soprava mais forte, mais áspero, arrastando poeira e presságio. O céu, antes limpo, agora se cobria de nuvens espessas tímidas do Chambo. O sertão parecia conter a respiração, como se a própria terra pressentisse o que vinha pela frente. Miguel notou o silêncio estranho entre os animais. O gado se amontoava perto da cerca, as galinhas inquietas. Mesmo o cachorro, fiel guardião do terreiro, não latiu menos, apenas rosnou baixo, olhando para o horizonte. Havia algo errado no ar. Ao meio-dia, um viajante passou pela estrada. Trazia um cavalo magro, um chapéu rasgado e um medo nos olhos que não tentava esconder. Parou no portão e chamou: Senhor Duarte, trouxe notícia lá da vila. Miguel saiu do galpão, limpando as mãos com um pano. Fala, tem gente perguntando por uma mulher, jovem, de cabelo escuro, vinda do norte. Disseram que fugiu de um fazendeiro, um tal de Valença. O homem olhou em volta, desconfiado. Dizem que ele mandou 2 capangas pra cá, vasculhando tudo. Miguel ficou em silêncio por um instante. O nome soou como um trovão dentro dele. Valença.
O tipo de homem que o sertão aprendia a temer. Rico, violento, dono de gente e de terras. Agradeço a notícia menos. Disse apenas, agora vi. E não diga que passou por aqui. O viajante assentiu e partiu rápido, como quem tem medo de carregar palavras demais. Miguel ficou parado algum tempo, o vento bagunçando o chapéu. Depois, virou-se em direção à casa. Clara estava na varanda, lavando roupa. Quando viu o rosto dele, soube sem precisar de explicação. Eles acharam? Perguntou, a voz vacilando. Ainda não, mas vão achar. Ela deixou o balde cair, a água se espalhando pelo chão. Eu devia ir embora. Não quero trazer perigo para cá. Miguel respirou fundo. Se correr, o passado vence. O olhar dele era firme, calmo. Se ficar, você escolhe. Clara ficou em silêncio. O vento batia no chale, levantando a poeira ao redor dos pés descalços. Pela primeira vez, ela não abaixou a cabeça. Olhou para ele, os olhos cheios de medo, mas também de algo novo. Uma centelha de coragem. Então eu fico, disse, num fio de voz. Miguel assentiu. Apenas uma vez. Não havia heroísmo em seu gesto, nem bravura. Era instinto menos aquele mesmo que o fazia proteger o gado nas tempestades. À tarde, ele preparou a espingarda, limpou o cano com um pedaço de tecido, verificou a munição. O som metálico ecoava dentro do celeiro. Firme, constante. Clara observava da porta, o coração apertado. Não quero que machuquem você por minha causa. Já me feriram antes, respondeu, sem olhar para ela. Só mudou o jeito. O vento rugia lá fora, carregando o cheiro de chuva distante. O céu escurecia mais a cada minuto. Miguel saiu para o terreiro, a espingarda pendurada no ombro. Ficou parado por um tempo, observando o campo. E então os viu. 2 cavaleiros surgindo no horizonte, recortados contra a luz cinzenta. Vinham devagar, mas com a certeza de quem já sabia o caminho. O som dos cascos batendo no chão seco ecoava como tambores. Clara apareceu atrás dele, a mão trêmula sobre a boca. Snow Elves. Miguel não respondeu. Esperou. Os homens pararam diante da cerca. Eram altos, vestidos de preto, os rostos cobertos de poeira e suor. Um deles levantou o chapéu num gesto fingido de respeito. Tarde. Patrão. A voz era grossa, arrastada. Procuramos uma mulher. O nome dela é Clara. Pertence ao Sr. Valença. Miguel se aproximou, devagar, até a linha da cerca. O vento sacudia a aba do chapéu, mas os olhos dele estavam fixos nos intrusos. Aqui ninguém pertence a ninguém. O outro homem deu um passo à frente, o sorriso torto no canto da boca. Melhor não se meter, velho. Isso é coisa que não te diz respeito. Miguel ergueu a espingarda, sem pressa. Eu disse que aqui ninguém pertence a ninguém. O silêncio caiu pesado. O vento aumentou, assobiando entre os arames da cerca. Os cavalos bufaram, inquietos. O homem que falara primeiro olhou o parceiro, depois para Miguel, e entendeu. Não havia bravata naquele olhar. Era amisto, frio, firme, final. A gente vai voltar, rosnou o mais novo. E o Sr. Valença não vai gostar de saber que está escondendo o que é dele. Miguel deu meio sorriso, cansado. Então diga a ele que venha buscar o que nunca teve. Os dois puxaram as rédeas e se afastaram, o som dos cascos sumindo na distância. O vento levou consigo o cheiro do perigo, mas o ar permaneceu pesado, como se o chão ainda vibrasse com o confronto. Clara se aproximou, o rosto pálido. Eles vão voltar. E eu sei. Ela chorava em silêncio, o corpo tenso. Eu devia ter ido embora quando tive chance. Miguel a olhou. E pela primeira vez, o rosto dele se suavizou.
Se fosse embora, continuaria fugindo. O medo é uma cerca. Quanto mais corre, mais ela te cerca por trás. Ela respirou fundo, tentando conter o pranto. E se eles voltarem com mais homens? Então, o rancho vai estar pronto. O sol começava a cair, tingindo as nuvens de vermelho. O vento uivava pelas frestas, trazendo o cheiro da noite. Miguel e Clara ficaram lado a lado na varanda, olhando o campo escurecer. A tensão era uma corda esticada entre os dois, menos medo de um lado, coragem do outro. O rancho velho e esquecido agora era trincheira e lá, as janelas fechadas, a lamparina acesa. O som distante de trovões anunciando que a tempestade não era só de vento. O narrador, invisível e calmo, parecia murmurar entre as rajadas. Alguns enfrentam o passado com palavras, outros com silêncio e aço. Mas só quem decide ficar é que aprende o verdadeiro peso da liberdade. Lá fora, os cavalos desapareciam na curva do horizonte. Clara encostou a cabeça no batente da porta, exausta, mas firme. Miguel olhou o céu nublado e sentiu o primeiro pingar da chuva tocar o rosto. A terra, enfim, parecia respirar outra vez. Mas o ar ainda trazia o eco distante, o aviso de que o passado nunca se cala sem lutar. A chuva veio na madrugada, silenciosa no começo, depois firme, quase sagrada. Miguel acordou com o som suave das gotas, batendo no telhado de zinco. O ar tinha cheiro de terra viva, aquele perfume esquecido que o sertão guardava para os dias de milagre. Lá fora, o chão seco se transformava em lama, e o horizonte ganhava um tom novo, verde, ainda tímido, mas teimoso o bastante para nascer entre as pedras. O rancho, que durante tanto tempo parecera um túmulo de lembranças, agora respirava. Clara estava na varanda, o xale caído sobre os ombros, observando a chuva cair, como quem olha um renascimento. Quando Miguel se aproximou, ela sorriu. Um sorriso leve, breve, mas cheio de vida. Ele parou alguns passos, sem saber o que dizer. Faz tempo que não chovia assim, murmurou. Faz tempo que eu não sentia vontade de ver o amanhã, respondeu ela, quase num sussurro. Os dias seguintes vieram lentos, tranquilos, como se o tempo tivesse decidido andar descalço. Os homens não voltaram. Nenhuma sombra cruzou mais o campo. O vento era o mesmo, mas agora trazia cheiro de capim e flores pequenas nascendo entre as cercas. Clara voltou a trabalhar como antes. Limpava, cozinhava, cuidava dos animais menos, mas havia leveza em seus gestos. Às vezes, Miguel a ouvia cantar canções baixas, sem palavras claras, mas como murmúrios que se misturavam ao som da água escorrendo dos beirais. Ele nunca se aproximava quando ela cantava. Ficava de longe, observando. Temia quebrar o feitiço. Era como se cada nota dissesse algo que os dois compreendiam, mas nenhum ousava traduzir. Certa manhã, Miguel saiu para o pasto. O sol nascia tímido, o céu ainda úmido da noite anterior. O gado pastava em silêncio, e o solo, antes rachado, agora cedia sob suas botas. Ele se agachou, passou a mão pela terra e percebeu que ela estava morna, úmida, menos viva. Um pensamento lhe atravessou a mente como um raio manso. Talvez a terra nunca tenha sido estéril, talvez só esperasse alguém disposto a cuidar. Essa ideia o acompanhou pelo resto do dia, grudada nele como a poeira da estrada. Quando voltou para casa, encontrou Clara no curral, rindo baixinho, enquanto tentava afastar um cabrito teimoso. O som do riso dela se espalhou pelo ar, e por um instante, Miguel sentiu o peito doer. Não de tristeza, mas de algo que lembrava a esperança. À tarde, o céu clareou. As nuvens se abriram em fendas douradas, e o sol, finalmente livre, tingiu tudo de cobre e fogo. Miguel estava sentado no batente da porta, afiando uma velha faca de trabalho,
quando Clara se aproximou. O sol vai se pôr bonito hoje, disse ela. Ele levantou o olhar, e o reflexo do crepúsculo brilhou nos olhos dele. É, vai sim. Caminharam juntos até o alto do morro, o mesmo de onde se via todo o rancho. O vento soprava quente, trazendo o cheiro do mato molhado e do feno fresco. Lá de cima, o mundo parecia em paz. Ficaram lado a lado, sem falar nada. O sol descia devagar, espalhando um laranja profundo pelo céu. As sombras das árvores se alongavam, e o rancho lá embaixo parecia pequeno, quase perdido na imensidão do campo. Miguel respirou fundo. Por muito tempo, achara que liberdade era estar sozinho, longe de tudo que pudesse feri-lo outra vez. Mas ali, ao lado dela, percebeu algo diferente. O silêncio já não doía. Era outro tipo de silêncio, o que vem depois da tempestade, quando o coração, cansado, aprende a descansar. O narrador, sereno e distante, deixou que as palavras caíssem suaves como a chuva da primeira cena. Miguel percebeu que liberdade não era estar sozinho, mas poder escolher quem caminhará ao seu lado, sem correntes, sem promessas, apenas a verdade tranquila de permanecer. Clara olhou o horizonte e sorriu de novo, os olhos refletindo o fogo do entardecer. Parece que a terra agradece, disse. A terra só devolve o que a gente entrega menos, respondeu Miguel. E ficaram ali, observando o sol se esconder por trás das montanhas, o vento balançando o chale dela e o chapéu dele. Dois vultos recortados contra o céu dourado. Dois sobreviventes do tempo e do silêncio, agora unidos por algo que não precisava de nome. A câmera, invisível aos olhos, começava a se afastar. O rancho pequeno, sob o vasto céu. O campo ainda úmido, florescendo devagar. O som do vento carregando um último sussurro, menos mistura de despedida e promessa. Se essa história te tocou, deixe seu like, comente o que mais te emocionou e se inscreva para ouvir mais histórias sobre força, perda e renascimento. Porque às vezes é no silêncio da terra que o coração volta a falar.